Mais uma semana completamos aqui, orando, buscando a Ti, Senhor. Convidamos o Espírito Santo para estar entre nós durante todo o dia, Pai. Vem, Espírito Santo, nos traga consciência, nos traga sabedoria, nos traga paz, nos traga o amor, nos traga o discernimento que nós precisamos, Senhor, para viver esse dia, Pai. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa manhã, a nossa vida, as nossas orações. Que eu possa aqui, Senhor, falar tudo que essa pessoa precisa ouvir hoje. Que eu seja um canal de bênçãos, que da minha boca não saiam palavras vazias, mas sim palavras que edificam, palavras que constroem, palavras que elevam, que ajudam, que contribuem, Senhor. Usa-me, Pai. Tu és bom, em todo tempo és bom. Hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, que é a oração. Por muitos anos, eu fazia orações vazias. O que é orações vazias? É repetição, sem emoção, sem verdade. Sabe quando você pega um Pai Nosso e só repete? O problema não é orar o Pai Nosso todos os dias. É uma oração poderosíssima. O problema é que a gente fala e nem lembra do que está falando. Nem sente as palavras. Nem para de pensar 1 minuto para realmente entender o que você está orando ali. E aí viram orações repetidas, frias, e a gente acha que tá tendo relacionamento com Deus, assim, e não tá. Deus não quer repetição, Deus quer coração, emoção, verdade. E Ele, como Deus, vasculha tudo. E a gente tem que ter em mente que o inimigo, ele não vê problema na oração, mas ele quer nos impedir de ter um relacionamento com Deus. E quando nós fazemos orações repetidas, sem emoção, sem sentimento, sem verdade, é apenas uma falácia. A gente está só falando. Não está sentindo, não está se aproximando de Deus. São palavras vazias que se tornam hábitos. E hábitos vira automático. O perigo não está apenas em deixar de orar, mas em orar sem relacionamento, sem reverência e sem verdade. A gente chega em casa tão cansado, na hora de dormir, põe os filhos para orar, ou na hora que você vai deitar, só repete o Pai Nosso. Deus, obrigada por esse dia, amém? Imagina se Deus tirasse o mesmo tempo para você que você tira para Ele. Nossa, a gente estava perdida. Imagina, na maioria das vezes, a gente reza à noite, ora à noite, antes de dormir. Deus, obrigado pelo dia, amém. Imagina se Deus tirasse pra gente os 5 minutinhos que a gente tira pra Ele antes de dormir. No automático. Tava todo mundo perdido. Quando a gente começa a desenvolver o hábito da oração, as coisas começam a mudar. Não fora, dentro. A oração nunca deve se tornar vazia. A oração tem que ser um encontro com Deus. Uma conversa. Tem pessoas que falam assim, mas eu não sei orar. Gente, é conversar com o nosso Pai. Assim como a gente conversa com qualquer pessoa.
só que com amor. Ele sabe do nosso coração. Ele sabe de tudo que está acontecendo, que já aconteceu e que vai acontecer. Mas, como pai, a gente tem um livre-arbítrio de escolha, de decisões. Então, ele espera a gente falar com ele. E tem muitas coisas que a gente pode considerar errado numa oração. Por exemplo, orar por uma imagem que nós temos de Deus. Não que eu estou falando que sobre as orações, sobre as imagens de religiões, tá? Não é isso. Eu falo que é a imagem mental que a gente colocou na cabeça de quem é Deus. Talvez é uma imagem distorcida pela religião, por aquilo que você aprendeu, quem é Deus. E aí, quando a gente ora por uma imagem criada na nossa imaginação, que é Deus, começa a fazer uma oração mecânica, repetida. E isso não gera sentimentos. Deus não quer palavras, Deus quer sentimentos. Sentimento não tem como a gente enganar, né? Ou sente ou não sente. Não tem como eu fingir que estou sentindo amor. Não tem como eu fingir que estou sentindo raiva. Eu só sinto. Outra coisa que eu achei interessante, que fala aqui, que o inimigo, ele faz com que a gente se preocupe, né? Em não ter sentimentos nas orações e nos convencer de que a postura do corpo não tem importância na hora da oração. Olha que interessante isso. Eu nunca tinha parado, isso aqui para mim é novo, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A importância do nosso corpo na oração tem importância. Deus deseja desenvolver o ser humano por completo, mente, coração e corpo. E eu nunca tinha não tinha chegado a pensar sobre a questão das posições do corpo numa oração. Mas como mentora sistêmica, eu sabia que o trauma fica no corpo, que as nossas emoções também estão no corpo. Quando a gente sente raiva, a gente não sente raiva só mentalmente. Ela está no nosso corpo. Quando a gente sente amor, a gente sente ele no nosso corpo. Então é mente, coração e corpo. Nós podemos falar de Deus sem falar com Deus. Muitas pessoas oram, mas não oram para o verdadeiro Deus. Elas oram para um Deus imaginário. Aquele que a gente criou por experiências dolorosas, por traumas, religiosidade, visão distorcida da paternidade. Tem gente que tem problemas em orar, em falar com Deus, porque tem uma visão distorcida da paternidade. Nunca recebeu o amor de pai. Não tem ideia do que é isso. E eu acho engraçado que a gente fala que Deus é pai, né? Colocando ele numa posição masculina. Mas Deus não tem sexo. Só que nós, seres humanos, nós somos muito limitados. Nós precisamos de imagens para ter fé. Nós precisamos de ideologias para ter fé. A gente precisa visualizar
e ver imagens ou em religiões ou fora delas, como por exemplo de Jesus, para a gente acreditar, para a gente ter fé. Eu sempre tive esse problema de... Contei pra vocês ontem da questão de igreja. E aí eu entrava, nada contra, tá? Mas eu entrava em igrejas, por exemplo, católicas, minha família era católica, e eu via aquele tanto de imagem de santo, de anjo, umas imagens sofridas. É muito estranho. Se a gente tá ali orando, falando com Deus, quem criou tudo isso, quem nos criou, quem criou os santos e anjos, por que eles têm que ser sofridos? Isso tudo é arquétipos, e esses arquétipos ficam na nossa mente. Eu lembro que uma vez eu era mais nova, não sei, uns 13, 14, 15 anos, não lembro. Eu fui numa excursão de escola para Ouro Preto, visitar as igrejas. Eu passei mal. Na primeira igreja que eu entrei. Eu olhava aquele tanto de imagens e aí eu fui sentindo uma falta de ar, uma tontura. E aí acho que quando a professora falou que eles enterravam, não sei se eram os padres, as pessoas da cidade debaixo da igreja, aí que eu passei mal mesmo. É tudo inconsciente. Eu acho pesado demais essa questão. Eu acho que a gente não tem que colocar rótulos, imagens em algo soberano demais. Religiões nos ensinam a adorar imagens. E aí eu fico pensando, será que isso não é uma distração? Isso é loucura da minha cabeça, tá? Isso é os meus pensamentos. Mas eu fico pensando, será que isso não é distração? Eu respeito todos os santos. De vez em quando eu chamo por eles. Mas se a gente tem um canal direto com aquele que nos criou, não entendo. Isso ainda é algo que eu vou aprofundar e estudar um dia. Para mim são arquétipos mentais, não que não exista a fé e não que aconteça realmente milagres, acontece, mas são arquétipos mentais que as religiões nos colocam por algum motivo. Vou voltar aqui pro foco. A pessoa fala com a ideia que ela tem de Deus e não com Deus revelado nas Escrituras. Então, quando a gente está orando com uma ideia que a gente tem de Deus. E essa ideia que nós temos de Deus é uma ideia baseada, talvez em dores, nas religiões. É uma ideia distorcida. E aqui fica uma reflexão para você se perguntar: minha visão de Deus foi formada pela Bíblia ou pelas minhas experiências dolorosas? Por aquilo que me ensinaram que Deus é? Como você está criando a ideia de Deus na sua cabeça? Um Deus punitivo? Um Deus que castiga? Um Deus que ama sacrifícios? Um Deus que tem preferidos? Ou um Deus que é benevolente, amoroso, carinhoso? Qual a ideia de Deus que você tem? Poucas pessoas param para pensar sobre isso. O Deus que idealizamos, ele está sendo baseado nas nossas experiências, naquilo que vivemos, vimos, ouvimos, ou da nossa intimidade com Ele.
ou do nosso relacionamento diário com Ele. Nós enxergamos Deus como um pai distante, severo, indiferente, um senhorzinho que está lá no céu sentado num trono, com um cajado mandando em todo mundo? Ou algo sobrenatural, sem forma? Uma energia que excede todo o nosso entendimento. Um amor que não se explica. Eu acho que é tão importante a gente parar para avaliar sobre isso, como nós enxergamos Deus. Porque a forma que a gente enxerga diz a forma como a gente conduz a nossa vida, as nossas orações. Se a gente acredita que Deus é um ser humano, em forma de humano, que está lá no céu e que tem seus escolhidos, seus preferidos, que castiga, que ama sacrifícios, a nossa vida vai ser difícil. E aí nós estamos passando por dificuldade, a gente fala assim, Deus tem seus preferidos, Deus não me ama. É como Deus quer. Deus é benevolente, onipresente, onipotente, amoroso, carinhoso. Deus é puro amor. Tudo vem do amor. Ele nunca quer que os filhos sofram, mas nós viemos aqui para evoluir. E a evolução, infelizmente, na maioria das vezes, é passada por dor. Eu nem olhei, né? Será que as meninas não conseguiram entrar? Não, né? Ninguém chamou, não. Não, tá todo mundo minhoca mesmo. O inimigo prefere orações mecânicas. Alguém que apenas repete palavras. O perigo para o inferno é uma oração sincera. A gente pode ler a Bíblia, a gente pode estudar a Bíblia, a gente pode orar o Pai Nosso, o Credo, outras orações que existam. Mas se você não tem uma conversa íntima com Deus, uma oração sincera, oração é para falar com o coração. Falar não tem repetição. A gente pode, eu já fiz isso, orar o Pai Nosso, sentindo, prestando atenção nas palavras, não só repetindo, e tendo uma conversa com Ele. Eu ensino meu filho a orar a oração do Anjo da Guarda, do Pai Nosso, e em seguida agradecer. Essa é uma oração verdadeira. E aí ele agradece pela vida dele, por tudo que ele aconteceu durante o dia, na escola. Deus, obrigada pela minha comida, pela minha cama quentinha, pelo meu banho, pela água que mata a minha sede. E aí ele vai falando, pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha saúde. E aí ele vai falando. É bonitinho demais. Já começou a ficar um pouco meio repetitivo e mecânica. Aí eu vou puxando mais coisas dele, sabe? Isso. A gente tem que ensinar os nossos filhos. A oração verdadeira, a gente não tem que orar pedindo. A gente tem que orar agradecendo por aquilo que a gente tem e por aquilo que a gente deseja ter. Parece loucura, mas é verdade. A frequência da gratidão é a mais alta que existe. Ela se conecta direto com a frequência do amor de Deus. Então, a gente nunca deve orar pedindo. Quem pede não tem. Quem pede está em falta. E aí, a gente recebe mais falta. A gente deve orar agradecendo por tudo que a gente já tem e por aquilo que a gente quer. Não tem um emprego? Deus, obrigada pelo emprego maravilhoso. Eu já me vejo lá, eu já me sinto lá. Deus, obrigada pelo meu carro, assim, assado. Obrigada
pelas minhas contas pagas. Às vezes nem estão ainda. Obrigada pela pessoa que está na minha vida. Obrigada, sabe? É agradecer. Pai, gratidão, 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 gratidão. Agradecer. Nunca pedir. Nós somos filhos, nós já temos tudo. A gente tem que saber usufruir. Deus é abundância. Ele já colocou tudo aqui pra gente. A gente, como filhos, devemos saber usufruir de tudo que Ele já colocou. A gente não usufrui pedindo, a gente usufrui agradecendo. Antes de começar a orar, pare por alguns instantes. Reconheça que você está entrando na presença de Deus. Fale com sinceridade. Não existe necessidade de impressionar a Deus. Então, quando a gente vai iniciar uma oração, já fala. Estou indo conversar com Deus. Vou tirar esse momento. Porque senão acaba virando só repetição. Oração mecânica. Você está aqui repetindo um texto, mas a sua mente está lá na conta que você tem que pagar. Ou a sua mente está lá no trabalho que você tem que fazer mais tarde. Você está aqui repetindo um texto e a sua mente está lá na discussão que você teve com o seu chefe mais cedo. Ou naquela roupa que você não comprou. Entende? É presença. Se eu estou orando, eu estou aqui agora com Ele. O foco da oração deve ser Deus, não os sentimentos. Muitas vezes a gente pergunta assim, a gente está orando, mas não estou sentindo nada, meu corpo não está arrepiando. Eu só conversei com Deus, mas eu estou achando que eu falei sem emoção. Não foi uma oração forte. Será que eu estou me emocionando? Sem perceber, Deus deixa de ser o centro e o centro passa a ser a sua experiência espiritual. A gente não precisa sentir grandes coisas para entender se a gente está falando com Ele ou não. É só falar como a gente está conversando aqui. Não precisa ter arrepios, não precisa chorar. Algumas vezes isso vai acontecer, mas não necessariamente todas. Nem sempre haverá emoção, lágrimas. A fé madura permanece mesmo quando os sentimentos variam. A oração não depende dos sentimentos, mas depende de quem é Deus. O corpo e a alma caminham juntos. E isso é profundo. O inimigo nos chama de animal humano. Não para diminuir a nossa dignidade, mas para lembrarmos que nós somos uma unidade de corpo e alma. Aquilo que fazemos com o corpo influencia o nosso mundo interior. E tudo que influencia o nosso mundo interior influencia o nosso mundo exterior. Quando alguém se ajoelha, levanta as mãos, jejua, permanece em silêncio, essas atitudes podem favorecer uma postura de humildade, reverência diante de Deus. Da mesma forma, emoções também afetam o corpo. Deus nos criou de maneira integrada. Nosso corpo e as nossas emoções. Não existe um poder mágico, por exemplo, numa postura. Mas também não devemos desprezar os gestos que expressam humildade diante de Deus.
eu achava desnecessário ajoelhar. Até que eu entendi que essa postura, quando nós nos ajoelhamos e reverenciamos Deus, é poderosa e afasta qualquer inimigo. Ficar de joelhos é a postura mais forte que nós temos, a arma mais forte que nós temos contra Satanás, inferno, inimigo. Cada um pensa de uma forma. Às vezes, desligar o celular, ajoelhar, permanecer ali alguns minutinhos em silêncio, já transforma completamente a nossa disposição interior, a nossa visão, a nossa mente. A gente já chega ao coração de Deus apenas fazendo isso. Não precisa de grandes demonstrações. É você e Ele. Joelho e silêncio. Não precisa falar nada. Só com Ele. Só pensa, Pai, eu tô aqui. Eu não sei como orar. Não sei o que falar. O Senhor conhece o meu coração. Sonda-me. E que seja feita a tua vontade. Deus deseja relacionamento, não performance. Gente, eu vejo tantas pessoas indo para a igreja aos domingos, só. E aí, sair da igreja, ou até mesmo dentro dela, fofocam, julgam, criticam, apontam o dedo, falam mal do outro, maltratam o marido, o filho, ou esposa. Pra que você tá indo na igreja, filho? Desnecessário. O inferno prefere pessoas religiosas do que pessoas com intimidade com Deus. Gente, isso é... Olha só, para pra pensar sobre isso, se não faz sentido. O inferno prefere pessoas religiosas do que pessoas íntimas com Deus. Quantas pessoas religiosas existem? Porque pode existir uma rotina espiritual, leitura bíblica, frequentar a igreja, muitas orações e ainda assim faltar o relacionamento com Deus. Orações repetidas, coisas mecânicas. A gente pode estar aqui todo dia às 6 da manhã. E eu estar só repetindo, lendo um devocional para vocês. Algo mecânico. E era o que eu ia fazer. Que bom que eu mudei de ideia. Aliás, eu não, né? Ele. É o que eu falei ontem e sem perceber. A Bíblia, cada um deve orar em casa, ler. A Bíblia é o maior livro que existe para todas as áreas da nossa vida. Para saber empreender, para saber cuidar de filhos, para casamento, para empresa. Estudem. Mas eu não gosto de ler. Eu leio a Bíblia e não consigo entender a forma que ela está. E aí eu vou estudar, vou pesquisar, coloco no chat, peço o chat para traduzir para mim, por exemplo, aqui o Salmo 24 que está aqui, para traduzir para mim quem era Deus, o que Deus quer dizer nessa passagem, sobre como posso aplicar isso na minha vida. Ler aqui a gente ainda, para a gente conseguir compreender a Bíblia de uma forma profunda, é necessário ter muito relacionamento com Deus. É necessário ter o Espírito Santo muito forte na nossa vida, porque é Ele que nos ajuda a compreender a palavra.
que está escrito em parábolas, histórias. E nem sempre é para levar na forma literal que está aqui. E eu, curiosa como sou, vou lá e pergunto no chat, o que Deus quis dizer com isso? Quem era fulano? Quem era ciclano? O que estava acontecendo nessa época? Quem escreveu isso? A Bíblia foi escrita por outras pessoas. Ore como um filho que conversa com seu pai. A profundidade da oração não depende das palavras, depende da sinceridade. O objetivo não é impedir que a pessoa ore. Gente, o inferno, os inimigos, os negativos, eu não sei como falar, porque eu tenho uma crença sobre isso aí. Eu acredito que existem seres negativos. Ele não quer nos impedir que a gente ora. Ele só quer nos impedir que nós oramos com sinceridade. Para ele, que todo mundo faz orações repetidas, é maravilhoso. A gente não chega ao coração de Deus assim. Fale consigo mesma, em vez de falar com Deus. Muitas pessoas fazem isso. A gente fica só falando da gente. A gente fica buscando experiências emocionais, em vez de buscar a presença. Transforma uma oração numa obrigação. Assim, a gente continua na religiosidade, mas perde a intimidade. Em Mateus 6,6 fala: quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Aqui ele não está pedindo para a gente ler uma oração. Fale com seu pai em secreto. Gente, que feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Conheça a palavra. Conheça Deus pela palavra. Não permita que as suas emoções definam quem é Deus. Deixe que as escrituras formem a sua visão de Pai. Faça pausas antes de orar. Respire, silencie, lembre-se, você está entrando diante de Deus, na presença dEle. Convide o Espírito Santo para estar com você. Eu aprendi a convidar o Espírito Santo o tempo todo. Mas antes de abrir aqui a nossa live, nossa videoconferência aqui, eu convido o Espírito Santo todos os dias, antes. Vem, Espírito Santo, eu te convido para estar aqui, fazendo parte conosco. É sobre ti que falaremos. Coloque na minha boca aquilo que eu preciso falar. Eu não quero ficar só lendo e falando coisas repetidas. Eu quero ser usada. Ore com sinceridade. Deus conhece seu coração. Não tente impressioná-lo. Converse com ele com honestidade. Envolva corpo, alma e adoração. Se sentir que isso ajuda, experimente orar ajoelhado. Levantar as mãos, permanecer em silêncio ou reservar um lugar específico para o seu momento com Deus. Tem um filme que eu assisti, acho que é Quarto de Guerra, que a mulher ensina, né, a outra que está com problema no casamento, a ter um quarto de guerra. Que aí ela tem um espacinho lá no closet, que ela ajoelha e ali ela conversa com Deus. Ali ela fala com Deus. E ela começa a pregar todos os sonhos. Ou começa a escrever as coisas no papel e colar na parede. Você já viu? Você já viu, Nath? Quarto de Guerra. Vou até assistir ele de novo. Maravilhoso. Busque intimidade, não apenas disciplina. A disciplina espiritual, ela é importante. Mas ela deve conduzir a um relacionamento vivo com Deus.
Então a gente pode estar aqui. Isso que a gente fez a semana inteira é uma disciplina espiritual. Mas a gente também teve um relacionamento com Ele. A gente está aqui falando, buscando entender mais como agradá-lo, como orar certo, como pensar de forma correta, falando sobre o nome dEle, convidando para estar aqui. O inimigo não teme pessoas que apenas façam orações. Ele teme pessoas que realmente encontram Deus na oração. A oração deixa de ser um ritual e se torna ser um lugar de transformação quando nos aproximamos do Pai com sinceridade, humildade e confiança. A gente está sendo humilde na hora de orar? Ou até no nosso dia a dia? Como a gente tem orado? Nós estamos sendo aqueles filhos que vão às igrejas aos domingos, ouvem o culto, ou como chama? Quando vai na igreja católica? Missa. Repetem palavras. Vocês estão lá conversando, sentindo e buscando a Deus? Ou a gente está nesse lugar julgando, criticando, falando, pensando em coisas externas? Eu, de um tempo pra cá, eu cresci na igreja católica, mas de um tempo pra cá, depois que eu comecei os meus estudos, eu entendi que Deus está dentro da gente. Dentro, experienciando a vida através da gente. Que Deus é como se fosse a gente fosse um fragmento. Então, quando Deus está dentro de nós, eu não preciso buscá-lo nas coisas externas. E a religião parou de fazer sentido para mim nesse momento. Eu continuo indo, não sempre, mas esporadicamente. Por exemplo, eu me identifico com a evangélica pelo louvor, por algumas coisas que o pastor fala. E eu acho que um pouquinho de trauma da católica, mas eu não tenho problema nenhum com nenhuma religião. Aonde está buscando a Deus, para mim é maravilhoso. As pessoas precisam de imagens, de algo para se apegarem e ter fé. E mesmo assim, a nossa fé é muito menor do que um grão de arroz. Engraçado, né? E quando eu entendi isso, e comecei a buscar a Deus sozinha, aqui no meu secreto, conversar com Ele, orar, entender a Bíblia, pedir para que Ele mudasse o meu coração. Gente, tudo mudou. Eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa porque eu tenho moldado o meu coração. Não adianta eu estar indo, frequentando templos com o coração endurecido, ferido, com mágoas, com orgulho. Aqui no meu secreto com Ele, isso foi quebrado. Não 100%. A gente está sempre em evolução. Mas hoje eu não busco a necessidade de estar certa. Hoje eu vejo mais amor nas pessoas. Hoje eu tenho um coração mais brando. Hoje eu sinto uma paz sobrenatural. É muito difícil alguém tirar minha paz.
hoje eu tenho humildade para reconhecer meus erros, tenho humildade para ajudar o outro, tenho um coração ensinável. Eu não era assim. Não adianta a gente ir na igreja todo domingo e não cuidar da mente e do coração. A intimidade com Deus nos faz isso. Então, antes da gente procurar templos, somente ser aqueles filhos que só aparecem ao domingo na casa da mãe e do pai para almoçar, que sejamos filhos todos os dias. Que conversamos com Deus todos os dias. Todo momento. Não só no momento de aperto, não só aos domingos, não só na dificuldade. Deus me arrancou no ano passado de muitos ambientes que não eram para mim. E Ele já tinha me avisado e eu continuei temando. O ano passado eu senti uma dor desnecessária. Mas é como se Ele falasse assim: filha, chega. Você está aí já perdendo, desviando do seu propósito há 40 anos. Não foi para isso que você foi. Vamos acordar? E aí eu passei pela dor, pelo processo. E aí tem aquela questão, né? Depois que as coisas começam a ficar boas, será que a gente para de procurar Deus? A maioria das pessoas procuram a Deus na dor. E aí depois que as coisas se resolvem, elas esquecem. E eu só aumentei a intimidade com Ele. Graças a Deus. Eu poderia muito bem não estar aqui fazendo esse devocional 6 horas da manhã. Hoje, só eu e você, Nath. E eu falei que mesmo se não entrasse ninguém, porque eu faço isso aqui, não é para os outros, é para Ele. O que você tem feito para Ele? Como está o seu coração? Como são as suas orações? São orações vazias? São orações de verdade no qual você está falando daquilo que vive e sente? Para de pedir. Nós já somos filhos, nós já somos herdeiros. Nós já temos direito. Deus criou a abundância. A gente só não acessa por ignorância, por limitações da nossa mente. Então começa a estudar, buscar, entender isso, para você viver a abundância que Ele tem. Ok? Vamos orar para iniciar o nosso dia. Teu amor é para sempre. Olha a mesma música que a gente iniciou, né? Em todo tempo és bom. Então vamos lá. Teu amor é para sempre. É muito cabelo, Jesus. Senhor, meu Deus, obrigada pela palavra de hoje, Senhor. Obrigada por nos ensinar a orar da forma correta, Pai. Que possamos, Senhor, a cada dia aperfeiçoar, a cada dia aproximar-se de Ti, aumentar o nosso relacionamento, sair das orações mecânicas, entregar o nosso coração, falar de forma sincera, Pai. Ensina, Senhor, ensina o caminho, ensina como devemos fazer isso, Pai. Sonda o nosso coração, que o nosso coração seja o teu templo, a Tua casa, Pai. Que possamos ter a imagem certa do Senhor em nossas vidas, na nossa mente, no nosso corpo. Pai, entregamos a Ti o dia de hoje, que não seja só mais uma sexta-feira, mas que seja uma sexta-feira maravilhosa, na qual a Tua presença prevalece em nós.
Que seja feita sempre, sempre, sempre a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é perfeita, boa e agradável. Nós não sabemos nada. Entregamos a Ti a nossa vida, Senhor, o nosso dia, os nossos pensamentos, comportamentos e ações. Vem, Espírito Santo, mostre os caminhos. Vem, Espírito Santo, faça morada em mim. Vem, Espírito Santo, com teu fogo. Molda o meu coração. Limpa tudo que precisa ser limpado, mágoas, ressentimentos, orgulho, arrogância, prepotência, necessidade de estar certa. Dai-nos um coração ensinável, amável, assim como o de Jesus. Dai-nos amor por pessoas, Pai. Ensina a amar pessoas. Este é o segredo. Amai-vos uns aos outros. Ensina, Senhor, o caminho do amor. Ensina o caminho do amor, da compaixão, da humildade, da alegria. Que a paz que eu sinto hoje seja cada vez maior e que se expanda para todos aqueles que buscam essa paz. Que a nossa busca seja infinita. Que nós possamos cada dia mais ter mais sede, mais fome por Ti, Pai. Oh, Senhor, entregamos tudo a Ti. Obrigada pela vida, obrigada por esse momento, essa manhã, Pai, por estarmos aqui falando de Ti, que o nosso pensamento continue sempre sendo o primeiro pensamento do dia, a Ti. Que durante o dia nós possamos sentir e ouvir, sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz com clareza. Que quando precisarmos tomar alguma decisão, não tomamos decisões baseadas nas nossas emoções, nos nossos traumas, bloqueios, desafios, mas sim as decisões coerentes com aquilo que o Senhor tem pra gente. Eu te convido, Espírito Santo, para fazer parte do nosso dia. Comandar as nossas ações e comportamentos, pensamentos, emoções. Te agradeço, Senhor, por esse dia incrível. Que não seja só uma sexta-feira, mas que seja a melhor sexta-feira da nossa vida até então. Amém? Obrigada, Nath. Um beijo, meu amor. Que Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana. E até segunda. Beijo. Eu amo você.